Graça e paz. Tudo bem com você? Hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo da Bíblia, que nós estamos fazendo aqui diariamente. Nós paramos ontem em Gênesis, capítulo 5, versículo 5. Nós vamos continuar hoje no versículo 6. Nós estamos falando sobre a genealogia, né, a descendência de Adão, né? E ontem nós paramos ali na parte que fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, né? E não fala esse tempo exato aí em que eles tiveram esses filhos, mas relata que eles tiveram mais filhos e filhas. O nome que nós sabemos, mais conhecidos, né? Caim, Abel e Sete. E os demais nós não sabemos, porque aqui nesse momento em que nós estamos lendo aqui nessa parte não é citado, né? Acredito que em nenhuma outra, mas aqui nós temos essa certeza porque nós não lemos ainda. E ontem nós paramos lá, né, na linhagem de Caim, e no capítulo 4, eu falei ontem, né, que eles se destacavam pelo seu grande progresso secular, ou seja, no mundo, né, suas grandes realizações culturais no trabalho, uns eram pecuaristas, outros músicos, agricultores, trabalhadores em metal e etc, né, e diferente da linhagem de Sete, que nós vamos ver um pouquinho dela hoje, tá? Nós já começamos ontem, né, mas não terminamos. Então aí nós lemos lá no comecinho do capítulo 5 que Moisés aqui faz questão de citar o início da criação e colocar Sete como filho. Ele não coloca Caim e Abel. Então nós falamos ontem, né, que a linhagem de Caim acabou aqui no capítulo 4 e acabou do nada. E depois a gente só sabe que eles são levados pelo dilúvio, né, porque eles não encontraram salvação, né. E aí nós vamos dar sequência aqui no versículo 6. Vai continuar a genealogia a descendência, né? Contando a genealogia de Adão, tá? Então ontem nós falamos que no 5, que o ano, né? O tempo vivido por Adão, que foi 930 anos. E versículo 6 agora. Capítulo 5 de Gênesis, versículo 6. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Esse Enos é aquele filho que lá atrás nós lemos que foi a partir daí, capítulo 4, versículo 26. Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a partir da linhagem de Sete, eles começam novamente a invocar o nome do Senhor. Isso é por diversos motivos que nós não sabemos, né? Exatos, né? Motivos esses. Eles pararam de invocar a Deus, de orar a Deus, né? E a partir dessa geração de Sete, que vem o filho Enos, que passa-se a invocar o nome do Senhor. Versículo 7. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Versículo 9. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. 17. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 172 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Esse Enoque não é o Enoque de Caim. Tá? Lá no capítulo 4, nos descendentes de Caim, o primeiro filho de Caim se chama Enoque e ele dá o nome da cidade de Enoque. Esse Enoque já é o outro, tá? É como se fossem, né? Se tivesse sobrenome aí, teria o sobrenome dele depois. Mas como não tem, então o Enoque da cidade foi o Enoque,
filho da descendência de Caim, filho de Caim. E esse Enoque é da descendência de Sete, já é outro Enoque. Jared viveu 62 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém, ou algumas traduções trazem Matusalém, tá? Nós vamos ler até aqui hoje e depois nós continuamos no próximo estudo nosso, senão vai ter muita coisa pra gente falar e não vai dar, o vídeo vai ficar enorme, né? Então, assim, ontem eu falei pra vocês, né, que Adão significa homem, Sete significa apontado, depois vem Enos, mortal, depois vem Cainã, aflição, depois vem Maalalel, o Deus bendito. Isso são os significados dos nomes dele, tá? Deles. Depois vem Jared, descerá, Enoque, ensinado, e Matusalém, sua morte trará. E aí depois nós vamos ver o restante. Aí eu vou falando novamente aqui, não tem problema. O que eu queria falar com vocês hoje? No capítulo 4, na linhagem de Caim, não se destaca o tempo vivido de cada um deles. Então, só fala assim, ó. Vou até voltar aqui um pouquinho para falar com vocês, abrindo a palavra do Senhor. Aqui só fala assim, e Caim deu à luz a Enoque, Caim edificou uma cidade, depois Enoque gerou Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Capítulo 4, versículo 17, começa os descendentes de Caim. Ali só fala os nomes, quem teve que filho e acabou. Não fala sobre o tempo vivido deles, e nem quando morreram. E nem com que idade que eles morreram. Aqui na descendência de Sete já é diferente. Todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos, fala quanto viveu e com quanto morreu. No capítulo 5, Moisés descreve isso como um amargo lembrete da promessa de Deus a Adão, que certamente eles morreriam no dia que comessem do fruto proibido. Então, essa recordação aqui, essa escrita de morte, nos faz lembrar que eles só passaram a morrer por conta do pecado, instaurado ali por conta da desobediência, que está lá em Gênesis 2,17. Vou ler aqui para vocês rapidinho. Capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Então essa é uma ordem de Deus. E aí lá ele retrata com quantos anos eles morreram para cumprir que aquilo foi feito, aquilo foi estabelecido. Isso nos faz lembrar que o salário do pecado é a morte, assim como está lá em Romanos 6:23. Vou abrir aqui com vocês bem rapidinho também pra gente ler. É bom a gente lendo a Bíblia e abrindo a Bíblia pra gente poder testificar que tá escrito ali mesmo. 6:23. Porque o salário do pecado, Romanos 6, versículo 23. Romanos tá lá no finalzinho da Bíblia, tá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. O que isso quer dizer? Que coisa difícil. Quando a gente peca, o que nós trazemos para nossa vida é morte. Basicamente isso, tá? Então, isso nos faz lembrar que o salário do pecado é a morte. E que Deus cumpre a sua palavra para julgar e salvar. A intenção de Deus sempre vai ser a salvação. A grande questão da morte descrita aqui não é somente a tragédia retratada em si, mas mostrando que a descendência ímpia, que é a descendência de Caim, não tem salvação, não teve salvação. Porém, a descendência de Sete sobreviveu ao julgamento de Deus através da arca. Eles foram salvos do dilúvio. Em Noé, a raça humana descendente de Adão e Eva teriam salvação. Aí Noé vai vir, eu vou ler com vocês amanhã, tá? Parei aqui um pouquinho antes, porque senão ia ficar muito extenso. Através de Noé, eles encontraram salvação. Então, teve salvação para eles, para a descendência que andou com Deus, que seguiu os padrões daquilo que Deus estabeleceu, eles encontraram salvação. E a pergunta que eu deixo aqui para nós hoje, né? Nós temos buscado o Senhor para encontrar salvação para nossa casa e para nossa família?
Será que nós temos agido como Caim? Como a descendência de Caim? Nós somos muito bons no nosso trabalho, somos muito bons na rua, somos muito bons com outras pessoas e dentro da nossa casa, como está? De repente, você está sendo muito bom lá fora e a sua casa está destruída. Isso é um recado para nós hoje. Como está a sua relação com Deus dentro da sua casa? Não adianta a gente ser muito bom lá fora e péssimo aqui dentro. A nossa proximidade com Deus precisa começar aqui dentro da nossa casa. É o nosso culto doméstico, né? Nós precisamos disso. Nós precisamos do nosso momento com Deus particular. Precisamos do nosso momento com Deus em família. E precisamos do nosso momento com Deus em comunidade, né? Na igreja, com amigos, com pessoas de fora, né? Não adianta ser bom só lá fora. Nós precisamos ser bons aqui dentro. E não adianta ser bom só no trabalho. A riqueza não vai nos levar para o céu. A riqueza não nos aproxima de Deus. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Que nós possamos hoje ter a consciência de trazer Deus para dentro do nosso lar. Que possamos ter a consciência de deixar um legado de Deus para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa geração. Que nós possamos refletir sobre isso hoje. A descendência de Caim não teve a mesma sorte de Sete, eles não foram salvos, porque era uma descendência ímpia, não seguia os padrões de Deus. Eles só buscaram riquezas, coisas para eles mesmos, interesses próprios. O que nós temos buscado? Que nós possamos refletir sobre isso hoje e que Deus nos dê um dia muito abençoado, para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.